Em 2018, eu refiz e narrei a encenação da Via Sacra que os jovens da minha paróquia antiga faziam na Sexta-feira Santa, depois da celebração da Paixão. O negócio acabou ficando até bonzinho e o pessoal me chamou para dirigir o teatro no ano seguinte. Então, naquele tempo, eu li freneticamente os 4 evangelhos para eu poder ter essa imersão mais profunda no mistério da vida de Jesus, principalmente o momento da sua paixão, morte e ressurreição. E toda essa minha pesquisa, os meus estudos, me fizeram enxergar coisas nos evangelhos que eu nunca tinha reparado antes. Uma dessas coisas que mais me intrigou era a presença de um certo cálice, do qual Jesus falava sempre e em ocasiões diferentes. Por exemplo, quando Tiago e João pedem para Jesus para cada um deles sentar um à direita e outro à esquerda quando Jesus estiver no reino, Jesus dá uma bela de uma resposta para eles, que é a seguinte: não sabeis o que pedis. Vós podereis beber do cálice que eu devo beber? Quando Jesus está em profunda agonia lá no Jardim das Oliveiras, o Getsêmani, Jesus ora para Deus pedindo para tirar aquele sofrimento dele com as seguintes palavras: Pai, se é de teu agrado, afasta de mim este cálice. Não se faça toda a minha vontade, mas sim a tua. E logo depois dessa oração, Jesus ele é preso e começa uma briga lá dos discípulos que estavam com ele e Pedro acaba cortando a orelha do Malco, um dos servos do sumo sacerdote. E Jesus repreende Pedro nessa hora falando: embainha a tua espada, não hei eu de beber o cálice que meu pai me deu? E todas as vezes que Jesus falava isso, eu só conseguia pensar: mano, que raio de cálice é esse que Jesus está falando? Será que eu não estou entendendo alguma coisa que ele está querendo falar? Será que eu não estou inteligindo as suas palavras? Será que tem alguma coisa ali que eu deveria saber, mas não estou sabendo? E sim, tem alguma coisa ali que eu deveria saber e eu não estava sabendo. Deus não dá ponto sem nó. Portanto, coroando a nossa Semana Santa e iniciando o momento mais importante da nossa fé, nós hoje vamos desvendar o mistério de que cálice é esse que Jesus está falando. Olá pessoas, tudo bom com vocês? Eu sou Ana Luísa, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou católica e por aqui eu gosto de compartilhar um pouquinho da minha fé com vocês. Então se vocês gostam de assuntos como oração, catequese, reflexões bíblicas e cálices, já aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para as notificações e também deixa o like e compartilha com seus amigos, por favor. Bom, eu já comecei o vídeo colocando na cabecinha de vocês a mesma dúvida que eu tinha anos atrás. Que cálice é esse do qual Jesus está falando? Na época, pelas minhas pesquisas em todos os tipos de sites existentes, a explicação que eu encontrava não me satisfazia. A maioria dos comentadores desses trechos do Evangelho, especialmente a parte que Jesus está no Getsêmani, explica que esse cálice é o sofrimento de Cristo na cruz, né? Esse é o significado, mais padrão que a gente encontra. Não que essa explicação que o cálice do qual Jesus estava falando seria o seu sofrimento seja errada ou inválida, eu não considero isso. Eu realmente acho que Jesus está falando disso também. Mas essa explicação não é uma explicação profunda, sabe? E eu desejava uma resposta que preenchesse todo o vazio da minha dúvida. E, infelizmente, essa preenche só uma parte. Raciocina comigo. Essa explicação tá errada? Não. Mas ela é como se fosse uma figura de linguagem. E eu acho que não tem condição dessa fala de Jesus ser uma figura de linguagem tão figurativa assim. Afinal, ele fala isso vezes demais e ele dá uma ênfase bem enfatizada no assunto. Portanto, eu concluí que muito provavelmente toda essa referência a cálices que Jesus faz no Evangelho, na verdade é uma referência ao Antigo Testamento ou alguma tradição judaica que eu não tinha conhecimento, porque eu não sou judia. Afinal, esse lance dos cálices se repete algumas vezes na Bíblia, não só nos Evangelhos. Se repete no Antigo Testamento e também no Novo, em algumas cartas de São Paulo, principalmente. Cito alguns exemplos aqui para vocês. O Salmo 115 ou 116, que é usado na liturgia da Missa do Lava-Pés, no dia de hoje, diz o seguinte: como retribuirei a Yahvé todo o bem que me fez? Erguerei o cálice da salvação, invocando o nome de Yahvé. E na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, versículo 16, que é o refrão desse mesmo salmo, dessa mesma missa de lava-pés, São Paulo diz o seguinte aos Coríntios: o cálice de bênção que abençoamos não é a comunhão com o sangue de Cristo? Durante alguns anos, eu fiquei com todas essas pulgas atrás da minha orelha. Eu conseguia farejar ali uma ligação com a Eucaristia,
porque a liturgia induz a gente a isso, né? Mas faltavam peças nesse quebra-cabeça. Foi aí que num belo dia eu estava rolando ali o site da Quadrante, procurando livros para eu conseguir ler. Inclusive, comprem no site da Quadrante, os livros de lá são maravilhosos. E aí eu cheguei na seção do Scott Hahn, que é um autor que eu gosto muito. Eu gosto muito do livro Banquete do Cordeiro. E eu pensei, pô, gostei desse, talvez eu goste de outro. E aí, gente, eu achei um livro desse autor com o título que eu tinha certeza que ia sanar todas, eu disse todas, as minhas dúvidas sobre esse assunto. E o livro é O Quarto Cálice, Desvendando o Mistério da Última Ceia e da Cruz. Gente, que livro maravilhoso, que livro sensacional. Todo mundo deveria ler esse livro. Esse livro aqui, ó. Ai, gente, tá guardado no meu coração. Inclusive, acho ele um pouco melhor, mais acessível, mais fácil de ler também, do que o Banquete do Cordeiro. E ele tem umas coisas mais essenciais para a nossa fé, digamos assim. Para quem não conhece, o Scott Hahn é doutor em Sagrada Escritura. Ele era pastor presbiteriano, se converteu ao catolicismo no meio dos seus estudos presbiterianos. Inclusive, o Quarto Cálice, esse livro aqui, o conteúdo do estudo dele, foi crucial para a conversão dele. E ele tem livros maravilhosos que unem e explicam o Antigo Testamento à luz do Novo Testamento e também da tradição da igreja. São muito bons os livros dele. Nesse livro aqui, especificamente, ele vai contar essa teoria que ele tem do Quarto Cálice, que eu vou explicar aqui para vocês, afinal esse vídeo é uma explicação desse livro. Mas enfim, o livro começa justamente com o começo da dúvida do Scott. Quando ele ainda era seminarista, ele estava estudando, né, para ser pastor, ele foi a um culto da sua igreja que caiu no domingo de Ramos, né, um domingo antes da Páscoa. E por ocasião de ser próximo à Páscoa, o pastor dele decidiu que o tema do sermão seria a Paixão de Cristo. Então, o pastor foi explicando tintim por tintim da Paixão do Senhor. O pastor estava lá, mandando ver, fazendo um sermão maravilhoso, elogiado muitíssimo pelo Scott, inclusive, né? E aí a gente chega na parte em que Jesus está na cruz e ele diz: tenho sede. E o pastor chega nos seguintes versículos. Quando Jesus tomou um vinagre, disse: está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Foi aí que o então estudante de teologia Scott Hahn encontrou a pergunta que lhe renderia, bons anos de estudo. O que está consumado? Parece que é uma resposta bem simples, né? A gente olha assim, a gente que é católico principalmente, né? Olha assim e fala: nossa, mas é claro que é a nossa salvação que está consumada. Mas na realidade, a nossa salvação só se consuma mesmo com a ressurreição, não com a morte do Senhor. Então, para a gente entender o que está consumado, o que cálices tem a ver com isso, nós vamos embarcar numa aventura, numa investigação com o Scott Hahn ao longo desse livro. Nós vamos aqui fazer um trabalho de detetive e unir todas as pistas e evidências que Deus nos deixou ao longo da história, nos acontecimentos da Paixão, da Última Ceia e da liturgia judaica da Páscoa. O nosso ponto de partida para essa investigação vai ser a Páscoa. Não a da ressurreição de Jesus, mas a Páscoa judaica, a festa da libertação dos hebreus. Toda essa história a gente vai ver principalmente lá no capítulo 12 do livro do Êxodo, logo depois da 9ª praga do Egito. Inclusive, eu já expliquei um pouco sobre a Páscoa judaica aqui no canal. Se você quiser ver, vai estar aqui nos cards e na descrição o link para o vídeo do Príncipe do Egito, um filme da DreamWorks maravilhoso que narra toda essa história de um jeito sublime, tá? Vale muito a pena vocês conferirem. E eu faço uma análise desse filme também sob a perspectiva cristã, não só a judaica da época. Enfim, para resumir a história, quando Deus foi libertar o povo israelita do Egito, ele deu um seguinte mandamento após a 9ª praga. No 10º dia do primeiro mês, o povo de Israel ia pegar um cordeirinho de 1 ano, macho, sem defeito nenhum, e ia tirar ele do rebanho e colocar dentro de casa. Eles iam cuidar e alimentar esse cordeirinho, até que no 14º dia do mês, eles pegariam esse cordeirinho, a quem eles cuidaram bastante, e imolariam esse cordeiro no crepúsculo, que seria mais ou menos entre 3 e 5 da tarde, né? Naquela época, naquela situação ali do hemisfério norte, já estaria um pouquinho mais escuro. Esse cordeirinho, ele seria parte de uma refeição que os israelitas fariam. Então eles tinham que juntar
a sua família para comer esse cordeiro. E teria que ser comido ele todo, não poderia ter sobras. Então, se a sua família fosse pequititinha, você ia juntar com as famílias vizinhas e fazer uma refeição só. O cordeiro, ele era assado. Todo o seu sangue era retirado e aí assavam o cordeiro na brasa e ele era servido junto com pães ázimos, ervas amargas e vinho doce. O sangue desse cordeiro seria passado no umbral das portas, né? Nas travessas e no marco das portas, tudo bonitinho. Por quê? Naquela noite, o Senhor ia passar e ia trazer a libertação do povo. Quem deu essa ordem, quem prescreveu esse mandamento, não foi Moisés, foi o próprio Senhor. E ele decretou que todo esse ritual seria uma memória perpétua para o povo de Israel, ou seja, eles repetiriam esse ritual, toda essa questão do cordeiro, de ofertar em sacrifício e tal, todos os anos em recordação à libertação da Páscoa. Agora, por que um cordeiro? Os cordeiros já são uma história bem antiga com o povo de Israel. Desde o princípio, lá com Abel e Caim, a gente vê a oferta de cordeiros para restabelecer uma ligação que foi perdida com o Senhor. Então, enquanto Caim ofertava os primeiros frutos, que os judeus também ofertavam na época de Jesus, né? Tanto é que a festa de Pentecostes é para isso. Abel, ele ofertava os cordeirinhos do seu rebanho e fazia ali uma oferta agradável e sincera a Deus. E Deus se agradava mais dessa oferta do que da outra, como a gente pode ver na história. Além dessa tentativa de tentar restabelecer a nossa ligação com Deus, esses cordeirinhos também serviam para Deus restabelecer essa ligação conosco. Então era uma via de mão dupla. A gente vai ver lá na história de Noé, quando ele desce da arca e acaba o dilúvio, ele vai oferecer um dos cordeirinhos que estavam dentro da arca, claro que eles se reproduziram, né? Senão não continuaria a ter cordeiro na terra. Mas ele ofereceu um desses cordeiros em sacrifício a Deus para que Deus estabelecesse uma aliança, e foi Deus que pediu para ser oferecido esse cordeiro. E quando Noé ofereceu esse sacrifício, o Senhor se agradou dele e estabeleceu ali uma aliança com o seu povo, a aliança de que ele nunca mais ia destruir a humanidade. E o sinal dessa aliança é o arco-íris. Também o sacrifício de cordeiros, dentro desse lance de oferecer a aliança, é um símbolo para o que vai acontecer com você se você quebrar a aliança, meu parceiro, ou se você continuar nela. Se você continuar na aliança, você se alimenta do cordeiro, né? Enche o seu buchinho. Se você quebrar a aliança, o seu destino será igual ao do cordeiro, né? Que bela forma, né? De se manter um acordo. Esse simbolismo fica até mais forte quando a gente pensa nesse sacrifício de um ser inocente no lugar de um pecador. No caso lá do Egito, os cordeirinhos morreram no lugar dos primogênitos dos hebreus. Deus quis poupar aqueles primogênitos e ofereceu no lugar um cordeiro. Também essa refeição era um sinal de comunhão fraterna, sinal de que as duas partes que firmam essa aliança estão de comum acordo e de que elas podem sim comer juntas num sinal não só de amizade, mas nesse sentido de parentesco, sabe? A pessoa que faz aliança com você é como se fosse da sua família. E daí a gente consegue entender que Deus quer muito que nós comamos da mesa dele, para que nós façamos parte da sua família, sejamos seus filhos, por exemplo. Não posso deixar de falar do sangue, ele é o sinal de que aquela casa, aquela família, obedece às leis do Senhor. Por fim, o acontecimento mais notável do Antigo Testamento que envolve o cordeiro, que não é a Páscoa, é o sacrifício de Isaac. Quando Deus manda Abraão pegar o seu filho Isaac, a quem ele amava, o filho da promessa, eles sobem o monte sem pestanejar. Tanto Abraão, que estava entregando o seu filho, quanto Isaac, que estava subindo o monte com a madeira do seu sacrifício nas costas. Assim que Isaac termina de montar o altar, ele pergunta para o seu pai Abraão: "Eis o fogo, eis a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto?" E Abraão responde: "É Deus quem proverá o cordeiro para o holocausto, meu filho." E quando a atrocidade estava prestes ali a acontecer, um anjo simplesmente pega na mão de Abraão e fala: "Abraão, calma aí, né? Não mate o seu filho, vamos resolver as coisas aqui na amizade." E então ele aponta para um arbusto e a gente vê um cordeiro preso ali pelos chifres
num espinheiro. E é esse cordeiro que foi usado para ser sacrificado no lugar de Isaac. Eis aí o cordeiro do sacrifício, o inocente que morre no lugar do pecador. Os padres da igreja veem em cada uma dessas figuras, em Abel que oferecia os seus cordeiros e também no próprio Abel, que foi um sacrifício vivo feito por amor a Deus, o cordeiro de Noé, o cordeiro de Isaac e posteriormente o cordeiro pascal, prefigurações do próprio Cristo, especialmente o Isaac, que é um homem adulto subindo o monte com um lenho nas costas para ser sacrificado. E ele faz isso em obediência e temor tanto ao seu pai quanto a Deus. Uma outra figura interessante dessa passagem do sacrifício de Isaac é o próprio cordeiro que é sacrificado no lugar desse filho. Esse cordeiro foi encontrado com os chifres num espinheiro. Ele tinha espinhos na cabeça, assim como Jesus foi coroado de espinhos posteriormente. Todos esses acontecimentos tinham um denominador comum: o estabelecimento de uma aliança por meio de um sacrifício para a remissão de uma culpa ou a sua própria renovação, a renovação dessa aliança. E o ápice dessa aliança do Antigo Testamento é a Páscoa, especialmente a ceia pascal, que a gente chama de Seder. Principalmente porque esse acontecimento foi a última aliança grande que Deus firmou com o povo no Antigo Testamento. E ela era prevista para que se repetisse todos os anos como um memorial, para que o povo nunca se esquecesse da grande libertação que recebeu de Deus. E Jesus, gente, sabia do grande significado que a Páscoa tinha para os judeus. A Páscoa é a festa que faz o povo judeu ser judeu mesmo, sabe? É a grande celebração deles. Em especial o Seder, porque é ele que firma a conclusão dessa aliança. Por isso que quando finalmente chegou a hora, Jesus disse para os seus discípulos o seguinte: desejei ardentemente comer esta Páscoa convosco antes de sofrer. Por todo o livro do Quarto Cálice, o Scott Hahn vai explicando pra gente a liturgia desse Seder pascal que acontecia na época de Jesus, que inclusive é celebrada do mesmo jeitinho da época de Jesus até hoje, com uma única exceção: a ceia deles não tem mais cordeiro, porque o templo não existe mais, então não tem lugar para que se faça o sacrifício desse cordeiro. E Jesus quis celebrar a última Páscoa dele aqui na Terra dentro de todos os conformes, ou pelo menos quase todos, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. O costume do Seder funciona no seguinte esquema: os judeus eles vão à sinagoga, ou no caso da época ali de Jesus, ao templo, participam de um serviço ali religioso e voltam para suas casas para comer o cordeiro, para realizar o Seder. Dentro de casa, quem conduz toda essa liturgia pascal seriam os pais de família, ou, no caso de Jesus, um rabi com mais de 10 discípulos. Jesus tinha 12 apóstolos, então estava permitido. O rabi, então, reunia os seus discípulos e começava a conduzir toda aquela celebração, que ao longo dela seriam bebidos 4 cálices de vinho. Esses 4 cálices simbolizam as 4 promessas que Deus fez para o povo para libertá-los do Egito. Eu tirarei, eu livrarei, eu remirei e eu tomarei. No começo da celebração é feita uma bênção sobre tudo que vai acontecer ali, e é feita uma oração chamada Kiddush, na qual eles vão relembrar a promessa de Deus que ele iria retirar o seu povo do Egito e libertá-los da escravidão. Depois de todas essas orações e diversos cânticos que foram, com o passar do tempo, sido incrementados nessa liturgia para ela ficar mais bonita ainda, é tomado o primeiro cálice de vinho. Em seguida, os judeus eles comem as ervas amargas. Tem uma parte muito interessante que eles molham um rabanete ou algum legume desse tipo em água com sal, e aí eles comem para lembrar as lágrimas do sofrimento no Egito. As ervas amargas têm esse simbolismo de lembrar o amargor da escravidão. E então acontece a parte mais legal do Seder, que é a criança mais nova, ou no caso de Jesus, o discípulo mais novo, que devia ser o João, pergunta para o pai de família ou para o rabi: por que essa noite é tão diferente de todas as outras noites? E o rabi vai explicar e contar toda a história da libertação para todos que estão ali. Logo depois de o rabi contar toda essa história, eles tomam o segundo cálice de vinho. Depois da entradinha, nós chegamos numa parte desse ritual em que acontecem várias orações de bênçãos e de ação de graças
pela refeição que eles estão fazendo. E essa parte é a parte mais importante do Seder, porque é a parte onde se come os pães ázimos e o cordeiro. O pão é distribuído a todos depois de uma bênção, assim como o cordeiro. E por fim é distribuído o cálice, que é chamado cálice da bênção, né? O terceiro cálice do nosso Seder. Para encerrar tudo, como está todo mundo satisfeito, é cantado o grande Hallel, que são alguns salmos. Na Bíblia a gente tem alguns salmos que são conhecidos como salmos Hallel, porque eles começam com aleluia. E aleluia significa louvai ao Senhor. Então é feito esse grande louvor em ação de graças por tudo que aconteceu. E por fim, termina tudo com o quarto cálice de vinho. Até aí tudo bem. Porém, Jesus faz uma ruptura um tanto quanto abrupta em toda essa liturgia. Nos evangelhos, em nenhum momento foi citada a parte mais importante do Seder: consumir o cordeiro. Jesus teria pulado essa parte, repartido apenas o pão e o terceiro cálice de vinho e findado o Seder logo em seguida, sem comer do cordeiro nem beber do quarto cálice. Por quê? Bom, a Sagrada Escritura dá essa resposta pra gente. Lá em Marcos, capítulo 14, versículo 25, Jesus diz o seguinte: em verdade vos digo, não beberei do fruto da videira até aquele dia em que beberei vinho novo no reino de Deus. Mais uma pista para desvendar o nosso mistério. Depois de partir o pão, Jesus manda Judas Iscariotes ir resolver lá os BO dele, com as 30 moedinhas de prata, e chama o trio Parada Dura, Pedro, Tiago e João, para subir com ele ao Monte das Oliveiras rezar. Jesus vai ao Getsêmani sofrer uma agonia profunda e ser tentado pela última vez. Do mesmo modo que Adão e Eva foram tentados num jardim e cederam a essa tentação, permitindo que o pecado entrasse no mundo, Jesus também vai a um jardim e, mesmo que de forma não explícita na Sagrada Escritura, também sofre uma tentação. E para fugir dessa tentação, ele recorre ao Pai. Ele diz, suando sangue: Abba, tudo é possível para ti, afasta de mim esse cálice, porém não o que eu quero, mas o que tu queres. Esse cálice, sim, simboliza o sofrimento, significa a paixão, e Jesus iria beber dele. Então, impelido pelo Espírito Santo, pela graça que ele pediu a Deus, ele não fez como Adão, ele não cedeu à tentação, mas muito pelo contrário, ele foi lá tirar o pecado do mundo. Passando por todo tipo de humilhação como servo profetizado por Isaías, Jesus foi preso, torturado, flagelado e julgado. E mesmo com nenhuma autoridade da época encontrando culpa nele para que ele merecesse uma pena de morte, ele ainda assim foi condenado no lugar de um assassino e sentenciado à morte da maneira mais dolorosa e humilhante na época: a crucificação. Jesus recebeu a sua sentença na hora terça, às 9 horas da manhã, de uma sexta-feira de Pêssah, Páscoa. Ele subiu o monte para ser sacrificado com um lenho nas costas, assim como Isaac. E na hora média, ao meio-dia, ele foi pregado e erguido na cruz como a serpente que Moisés fez e ergueu para a libertação do povo no deserto. Antes dele ser pregado, ofereceram um analgésico para ele por conta da perfuração dos pregos, mas ele recusou, como diz a Escritura. Deram-lhe vinho com mirra, mas ele não tomou. Do alto da cruz, Jesus ainda conseguiu perdoar o povo que não sabia o que estava fazendo, levar um pecador arrependido para o céu e dar um destino e uma missão à sua mãe viúva. Atingindo o ápice da solidão, ele tomou para si todo o pecado que existia no mundo e sentiu na pele tudo o que nós, réis pecadores, sentimos quando estamos afundados no nosso pecado, completamente abandonados. Meu Deus, por que me abandonastes? E então, depois, sabendo Jesus que tudo estava consumado, disse para que se cumprisse a Escritura até o fim: tenho sede. Ali estava um vaso cheio de vinagre. Fixando então uma esponja embebida de vinagre num ramo de isopo, levaram-no à sua boca. Quando Jesus tomou o vinagre, disse: está tudo consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Que escritura que deve ser cumprida até o fim aqui? Bom, o Salmo 69 ou 68, versículo 22, diz o seguinte: como alimento deram-me fel, e na minha sede serviram-me vinagre. E em Êxodo 12, 22, a gente vai ver também um paralelo com a questão do isopo. O isopo era a planta utilizada para cobrir
de sangue os marcos das portas e foi usado aqui para ser embebido no vinagre. Vinagre este, que caso vocês não saibam, é vinho estragado. Então, este foi o quarto cálice que Jesus tomou. Jesus bebeu do quarto cálice quando ele estava na cruz, prestes a entregar o Espírito. Donde se conclui, da forma mais sublime possível, de que Jesus é de fato o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A gente vai ver alguns paralelos de Jesus com o Cordeiro Pascal e eu vou mostrar eles aqui para vocês. A tradição era que o Cordeiro fosse imolado às 3 da tarde e às 3 da tarde Jesus expirou. O Cordeiro tinha o seu sangue drenado do seu corpo para que ele fosse passado pelo marco das portas. Quando Jesus morreu, o soldado fincou a lança no seu lado e dali jorrou sangue e água. O cordeiro, quando era assado, era colocado um espeto de madeira na forma transversal da sua coluna e depois da forma longitudinal nos seus ombrinhos, né? Então, ele era assado neste formatinho aqui, ó, de cruz. E Jesus foi crucificado. O cordeiro não podia ter nenhum defeito, nenhum ossinho quebrado. E a Escritura diz pra gente também que nenhum osso foi quebrado de Jesus quando ele morreu. O sangue do Cordeiro era sinal da aliança com Deus. O sangue de Jesus é a aliança com Deus. Aqueles, na primeira Páscoa, que tomavam sobre si o sangue do Cordeiro, eram livrados da morte, enquanto aqueles que lavam e alvejam as suas vestes no sangue do Cordeiro, e elas ficam brancas como a neve, têm a vida eterna. Por fim, quem come, quem consome o Cordeiro, permanece na aliança com Deus. E Jesus diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. O que para muita gente aparenta ser apenas uma execução sangrenta de um preso político que desafiava as autoridades vigentes, de um revolucionário inocente, coitadinho, que morreu injustamente, para nós é o sinal da salvação. Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morreu na cruz de uma vez por todas para pagar a dívida que eu e você contraímos. Sangue de bode, pomba, cordeiro, boi, qualquer outro animal e até de ser humano jamais teriam o mesmo valor que o sangue do Deus feito homem. Não existe em lugar nenhum outro sangue derramado que salve da morte senão o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. E o que transforma a cruz de uma mera execução cruel, na qual todo mundo pensa que Jesus é um coitado, em sacrifício salvífico de um Deus que ama ardentemente o seu povo, de um Deus que não tem a vida tomada de si, mas que a entrega livremente pelo bem das suas ovelhas. Com certeza é a última ceia. É quando Jesus diz: isto é o meu corpo que será entregue por vós. Isto é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. É um decreto perpétuo. Se não tiver ceia, gente, o Cordeiro não precisa morrer. E a ressurreição no terceiro dia, a vitória do nosso Senhor sobre o pecado e a morte, foi o que transformou todo este ritual de sacrifício em sacramento. Se a Eucaristia, que a gente celebra como atualização de todo esse mistério, fosse só uma refeição, se não fosse ali o Cristo perpetuando a graça da sua salvação em cada missa, então, gente, o Calvário seria só uma execução, só uma morte de um inocente e nada mais. A Páscoa de Jesus não só cumpriu perfeitamente, mas transcendeu a Páscoa judaica, deu um sentido mais sobrenatural ainda para a Páscoa judaica. Afinal, ele mesmo disse: eu não vim para abolir a lei, mas para dar-lhe pleno cumprimento. E nós somos convidados a participar deste grande banquete, desta ceia do Senhor, unindo a nossa paixão à dele. Nós vivemos de Páscoa em Páscoa, de Semana Santa em Semana Santa, de Quaresma em Quaresma, de missa em missa, participando da paixão do Senhor,
bebendo do seu cálice, comendo da sua carne, subindo aos pouquinhos um monte até a Jerusalém celeste, para que quando a nossa derradeira hora chegar, nós possamos dizer com Jesus: tudo está consumado, e ressuscitarmos com ele no último dia. Eis, minha gente, o grande mistério da fé e do amor. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos a vossa vinda. Vem, Senhor Jesus, vem logo. Eu te espero, Senhor, todos os dias para te ver ressuscitado. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o joinha aqui embaixo, se inscrever no canal se não é inscrito, ativar os sininhos para as notificações, compartilhar esse vídeo com seus amigos para eles saberem que cálice é esse de que Jesus finalmente estava falando. E novamente eu recomendo muito para vocês que vocês leiam O Quarto Cálice do Scott Hahn. É um livro maravilhoso, tá bom? Fica aqui a minha indicação para vocês. E também para que vocês vivam de uma forma mais efusiva, mais mergulhada realmente em Cristo, esse finalzinho de Semana Santa, principalmente esse tríduo pascal e o domingo da ressurreição. Uma feliz e santa Páscoa para todos vocês, meus chuchus. Um beijo e até a próxima!